Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Descontinuou os braços de estudos, inclusive aqui no Brasil, de cloroquina pela sua não efetividade. Cloroquina, ivermectina, azitromicina, não há remédio que possa interferir com o curso da doença. Dando entrada em UTI, porque estão com o corpo comprometido pelo tratamento precoce, que não trata, e que demoraram mais para dar entrada no hospital porque estavam se sentindo tratadas com o que já estavam tomando. Aí ficam os idiotas. Não tem comprovação científica. Eu sei que não tem. Olá, minha gente, estamos de volta com mais um episódio da série Réu Confesso. E desta vez, como sempre, nós vamos tratar dos crimes que o presidente cometeu durante a pandemia. Este é um trabalho em sintonia com o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e com a Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão. E vamos continuar, portanto, refletindo sobre os crimes que Bolsonaro cometeu a partir da decretação da pandemia em nível mundial. Lembro sempre aos amigos e amigas que é importante curtir nossa fanpage, o canal do YouTube, Spotify, Instagram e Twitter, porque isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, deste trabalho do Partido dos Trabalhadores. Estamos também em todas as plataformas de podcast, com Machado Podcast. Em 7 de janeiro de 2020, a empresa White Martins enviou e-mail ao Ministério da Saúde pedindo ajuda para levar aos hospitais do Amazonas cilindros de oxigênio que começavam a faltar no estado. A pasta ignora, parece preocupada com outro assunto, como mostra um comunicado disparado no mesmo dia a partir de Brasília para a Secretaria de Saúde de Manaus. No documento, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério, Mayra Pinheiro, pede para visitar unidades de saúde da capital amazonense, para que seja difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internamentos e óbitos decorrentes da doença. E a doutora Mayra, hoje conhecida como Capitã Cloroquina, acrescenta: aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde, tornando dessa forma inadmissível, diante da gravidade da situação de saúde em Manaus, a não adoção da referida orientação, diz a doutora. A nota é a confissão explícita de um dos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro ao longo da pandemia no Brasil. Nas palavras da Casa Civil, que organizou uma lista com 23 desses desmandos praticados pelo Executivo e que inspirou esta série Réu Confesso, o governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Ponto. Como mostra o comunicado, o Ministério, à época comandado pelo general Eduardo Pazuello, não só pressionou pela adoção do tratamento precoce, como levou uma comitiva até unidades de saúde em Manaus para forçar a prescrição de medicamentos com a hidroxicloroquina. O resultado todos conhecem. A visita de fato aconteceu no dia 11 de janeiro, assim como o lançamento do malfadado aplicativo Tratikov, que também recomendava o uso dos remédios sem eficácia. No dia 14, pacientes começaram a morrer asfixiados, porque o Ministério não se moveu para fornecer o oxigênio. O descaso levou o Pazuello a ser processado pelo Ministério Público Federal. Como surgiu o tratamento precoce? O tratamento precoce para a Covid-19 não existe.
mas é um prato cheio para um governo que adotou o discurso negacionista sobre a pandemia, porque esse tratamento parte de uma hipótese científica real. Quando o novo coronavírus começou a se espalhar, cientistas passaram a testar várias drogas na tentativa de identificar alguma que fosse eficaz contra a Covid-19. Das que apresentaram bons resultados em testes de laboratório, a cloroquina e a hidroxicloroquina chamaram a atenção por serem baratas em relação às outras possíveis drogas candidatas. Logo, o remédio se tornou objeto de centenas de pesquisas mundo afora. Os estudos iniciais, no entanto, eram pequenos, com poucos pacientes, e, em casos assim, é comum que os resultados sejam muito diferentes. Alguns podem indicar que a droga funciona, outros que não funciona. Em abril de 2020, um artigo na renomada revista Nature já alertava para o exagero em torno da cloroquina. Aspas, até agora, todos os estudos publicados são muito pequenos, não são robustos. Testes pequenos podem balançar para os dois lados. De sim, isso parece ótimo, até não, e isso faz mal. Esclarecia Richard Whitcock, do Instituto de Pesquisa em Saúde Populacional do Canadá. O alerta, porém, não servia aos interesses de Bolsonaro. Se havia estudos que traziam resultados positivos, mesmo que fossem pequenos e não confiáveis, ele os transformaria em verdade absoluta. Afinal, precisava convencer os brasileiros a seguirem suas vidas normalmente em nome da economia. E, para isso, nada melhor que alardear um remédio capaz de evitar ou mesmo curar a doença. Dessa forma, no mesmo mês em que a Nature publicou sua reportagem, Bolsonaro dava mais uma de suas declarações enganosas e dizia: cada vez mais o uso da cloroquina se apresenta como algo eficaz. Era mentira. E assim ele continuou a fazer, sempre ignorando a enxurrada de estudos que descartaram definitivamente a possibilidade de uma droga eficaz para a Covid-19, fosse antes ou depois da infecção. Primeiro, os dois maiores estudos sobre os efeitos da droga em pacientes internados com Covid, as iniciativas Recovery no Reino Unido e Solidarity da OMS, concluíram em junho e julho de 2020, respectivamente, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não são úteis para tratar a doença. Depois, artigos publicados nas maiores revistas científicas do mundo também concluíram que as drogas não evitam a doença, ou seja, não podem ser usadas como tratamento precoce. Alguns exemplos são artigos que saíram no British Medical Journal em agosto de 2020, na JAMA em setembro de 2020 e na The Lancet em janeiro de 2021. O artigo do BMJ, publicado em 10 de agosto, afirmava que já era o momento de fechar o capítulo sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para prevenir a Covid-19 e lamentava o fato de o tema ter sido impulsionado mais por pressões políticas do que por abordagem científica verdadeira. 2 semanas depois, Bolsonaro discursou mais uma vez invertendo a verdade. Se ela, a cloroquina, não tivesse sido politizada, muito mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o país perdeu até o momento. No mesmo discurso, Bolsonaro admitiu que havia colocado Pazuello na saúde por causa da cloroquina. E dizia, abre aspas, alguns mudam de médico, eu mudei de ministro. Entrou o Nelson Teich e ficou 30 dias. Depois, para não ter mais uma mudança, deixei o interino, o Eduardo Pazuello. O Pazuello resolveu mudar a orientação e botou ali, em qualquer situação, receitar-se a cloroquina. Com o Pazuello no comando, abriu-se definitivamente a oportunidade para uma ala de médicos raivosos
que apoiaram Bolsonaro nas eleições ganhasse mais espaço no governo. Foi o caso da pediatra cearense, doutora Mayra Pinheiro, que chamou a atenção das hostes bolsonaristas por seu antipetismo explícito. Em 2013, foi ela quem gritou a um médico cubano que desembarcava no aeroporto de Fortaleza para participar do programa Mais Médicos: volta para a senzala. A racista capitã Cloroquina cresceu na gestão do general e se tornou o melhor exemplo de que não foram só os ministérios das relações internacionais, do meio ambiente, da educação ou das mulheres que acabaram tomados de assalto por uma ideologização cega e perigosa. O mesmo ocorreu na saúde, que abrigou médicos capazes de usar estudos incipientes para colocar em prática políticas públicas que podem salvar ou exterminar vidas. O prejuízo é tragicamente fácil de calcular. Já são quase 500 mil de óbitos até agora por causa da Covid-19. Esse é o alto preço humanitário pago pela cegueira do negacionismo e pela insensatez de um governo que pratica a necropolítica, matando seus compatriotas e infelicitando a nação brasileira. Por hoje era isso. Nos próximos episódios, eu confesso, abordaremos outros crimes do presidente. Muito obrigado e até lá. Todos muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição especial do Café PT. Eu sou André Rosa e hoje o meu convidado é o novo secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Éden Valadares. Te convido a partir de agora a pegar o seu café quentinho, porque o meu já tá aqui, ó, quentinho. Café PT começa agora. Vamos juntos. E já está aqui comigo o novo secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Secretário, muito obrigado por ter aceitado esse convite para falar conosco aqui nessa edição especial do Café PT. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, no Café PT, é muito bom estar aqui em Brasília, na direção nacional do PT, nesse momento, na Secretaria de Comunicação, nesse momento, André, tão importante para o nosso país, uma semana tão decisiva para o nosso país e também para o nosso partido. Então, que bom estar aqui, obrigado pelo convite. É isso aí, secretário. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar o senhor, desejar muita sorte nessa nova missão, nesse cargo, como secretário de Comunicação, e já perguntar ao senhor, como o senhor recebe esse desafio? Quais são os seus primeiros projetos para a comunicação do PT? Bom, essas coisas no PT a gente não encara como cargo, a gente encara como tarefa, né? Eu tenho 43 anos, André. Sou filiado ao PT desde o dia que fiz 18 anos de idade. Desde o dia 5 de dezembro de 1999. E ser militante do PT é uma opção de vida. Então, tenho me dedicado a isso. Já pude contribuir no movimento social, no movimento estudantil, como secretário de Juventude do PT no meu estado, na Bahia. Sim. Como presidente do PT, nos últimos 6 anos, como presidente do PT lá na Bahia, do PT Bahia, com muito orgulho, mas também já contribuí nos nossos mandatos parlamentares, já contribuí no governo, fui chefe de gabinete do hoje senador Jacques Wagner, na Casa Civil, na presidência da República, fiquei com a presidenta Dilma até o último dia lá no Palácio do Alvorada. Então, essas missões que o PT dá para a gente, as missões que o PT dá para os seus militantes e os torna dirigentes, eu encaro com muita humildade, com muita tranquilidade, mas também com muita dedicação. Eu tenho, modéstia à parte, dedicado uma parte dessa militância à área da comunicação, contribuído com as nossas campanhas, a campanha do então governador Jacques Wagner, do governador Rui Costa, hoje do governador Jerônimo lá na Bahia. A gente pôde contribuir um pouco nesse processo da comunicação e aceitei o convite do presidente Edinho e a indicação do meu campo, da minha chapa, da CNB, para estar à frente dessa tarefa da comunicação. Eu penso que vocês, todos, os dirigentes e os nossos colaboradores, trabalhadores, enfim, comunicólogos,
aqui da comunicação do PT tem feito um excelente trabalho. A gente saiu da era totalmente analógica para a era digital nos últimos anos. Eu tenho certeza que a gente está muito bem posicionado se a gente comparar com o desempenho dos demais partidos, das demais organizações políticas do Brasil. Acho que a comunicação do PT não deve nada a ninguém, ao contrário, está na vanguarda em muitas dimensões da comunicação. A gente pode acelerar aqui, a gente pode ajustar ali, a gente pode melhorar, como qualquer processo. Então, eu estou aqui para me juntar, para me somar e que a gente possa dar um pitaco mais de ousadia, talvez a gente conseguir, tanto na infraestrutura, eu vou chamar assim, da comunicação, quanto das novas formas de comunicar. Eu estou falando aqui de linguagem, estou falando de estética, a gente está sempre atento para estar sempre se atualizando. Isso é do processo, isso é natural, e não sou eu, salvador da pátria de nada. Esses processos no PT são muito coletivos, são feitos a muitas mãos, é assim o processo de construção do nosso partido, é assim o processo de construção das nossas lideranças, sim, é assim o processo de construção das nossas candidaturas, e é assim também aqui na comunicação. A comunicação do PT é feita aqui onde nós estamos no nosso estúdio, é feita aqui no Café PT, é feito por você, é feito por mim, mas é feito sobretudo pela militância do PT, verdade, que está lá organicamente nas redes sociais, que está no dia a dia, na padaria, na escola, na universidade, no trabalho. Lá na Bahia a gente fala no futebol, a gente chama de baba. No baba, está lá sempre defendendo o PT, está lá sempre defendendo o Lula, está lá sempre defendendo os nossos valores e os nossos princípios. Então, a comunicação é um processo amplo, que eu penso que nós temos que, como a gente já deu um salto na organização nesses últimos anos, a gente precisa cada vez mais caminhar a comunicação para o centro da elaboração política do PT. Como eu já falei demais nessa sua primeira pergunta, só vou dizer o seguinte, talvez o nosso principal desafio atual seja o conjunto do nosso partido entender que a nossa centralidade de atuação passa pela comunicação. Nós estamos vivendo uma fase de mudança muito grande no mundo, de transformação. Não é uma época de mudança, é uma mudança de época. Verdade. É um cenário internacional bastante desafiador, sobretudo para a classe trabalhadora. E nesse processo de instabilidade internacional, de mudança de época internacionalmente e de ataque aos direitos trabalhistas e ao mundo do trabalho como um todo, porque ao tempo que o capital se internacionaliza e não encontra mais barreira, para o mundo do trabalho e para o trabalhador as coisas estão cada vez mais difíceis, as desigualdades são cada vez maiores. Então, nesse universo, nesse contexto de um cenário nacional e internacional tão difícil para a classe trabalhadora, ter um instrumento político como é o PT, como é a nossa CUT, como são os movimentos sociais, mas sobretudo o PT, e sim, ter o PT entendendo que a comunicação talvez seja a nossa principal ferramenta, uma das principais ferramentas para a disputa política, para a guerra de posição, para disputar a hegemonia, sabe? Para disputar valores na sociedade, eu penso que a gente pode caminhar, ajudar a caminhar nessa minha passagem aqui pela Secretaria de Comunicação, a gente colocar mais no centro da elaboração estratégica do PT a comunicação como uma das suas principais ferramentas. Com certeza. Secretário, quais foram as principais solicitações, né, pelo presidente, feitas pelo presidente, nosso presidente Edinho Silva, para a comunicação do partido, né, aí a partir da sua posse? Eu sei que o senhor já nos adiantou aí, né, os seus principais objetivos de trabalho, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, então, sobre aí essa relação entre vocês das solicitações do nosso presidente Edinho para as que o senhor vai colocar aí em prática. Eu tenho muita sorte na vida. Eu confesso que eu sou católico, então eu agradeço muito a Deus pela sorte que eu tenho na vida, pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, e na política, pelas escolas que eu tive. Eu costumo dizer que eu fui formado por um companheiro da Bahia que nos faz muita falta, que se chama Zé Ribeiro, foi deputado federal aqui, que me deu, digamos assim, a primeira escola da política, e depois eu fiz graduação e pós-graduação com o Jacques Wagner, que hoje é senador, líder do governo, já foi ministro, governador, vocês conhecem. E eu estou experimentando uma nova fase, também de muita sorte, e agradeço por isso, pelo convite que ter sido feito para chegar à Executiva Nacional do PT aqui na Secretaria de Comunicação, pelo companheiro Edinho Silva, pelo presidente Edinho Silva. E explico. Primeiro que a gente se dá muito bem, a gente tem muita sintonia na política. Mas segundo que o presidente Edinho é um entusiasta da comunicação. Aliás, ele é um comunicólogo de natureza. Repare o jeito que ele se posta, que ele se comporta, a postura, as suas falas, ele está sempre ligado na dimensão da comunicação. Então, é um cara que já entende a importância dessa área para o PT e é um dos caras que nos ajuda a pensar.
Então, as nossas conversas têm girado muito em algumas dimensões. Primeiro, sim, da gente estar sempre se modernizando, da gente estar sempre se atualizando e de buscar inovar. Nós já inovamos, eu vou insistir. Sim. A passagem do secretário Gilmar Tato aqui, eu quero saudar e mandar um abraço para o companheiro Tato. Sim. Foi muito boa. Dos demais secretários que vieram antes, a gente vem sempre acumulando. A equipe que nós temos aqui, você está vendo que eu ainda estou tomando pé, a gente já está conhecendo. Sim. Nem todo mundo eu já chamo pelo nome, mas é uma equipe muito engajada, muito comprometida. E precisa ser, né? Você fazer, sim, comunicação de um partido político é defender uma visão de mundo, é defender uma visão de Brasil. Então a gente está sempre desafiado a inovar, mas o presidente Adil também tem falado da gente ter uma comunicação mais direta e com maior possibilidade de interação com a nossa base de filiados, com a nossa base filiados e filiadas, com a nossa base de simpatizantes, com a nossa base, a base partidária. Então, há uma demanda, se você rodar o Brasil, você que é de Minas Gerais, que é uma síntese do Brasil, mas é uma demanda na militância do PT, de saber mais sobre o PT, das posições do PT, o que está pensando a direção, né? Qual é a nossa agenda, o que é a principalidade da atuação política nossa. Então, esse feedback, esse sentimento, a gente precisa talvez aferindo melhor ali o pulso disso. Então, uma comunicação mais interativa, mais viva, mais orgânica com a nossa base. O presidente Adil tem falado muito disso. Nós temos que estar alinhados ao que é a centralidade, o que é o foco, o que foi definido pelo Diretório Nacional como estratégico para o PT no próximo período. Então, é o fortalecimento do partido, é a construção do partido, sim. É o fortalecimento da nossa militância de base, sim. É se preparar para eleger mais vereadores e mais prefeitos em 2028, sim. Mas no meio do caminho disso tem a reeleição do Lula. E a reeleição do presidente Lula é o foco central do PT. E digo por quê. Não é só porque a gente gosta de ganhar e a gente é bom de ganhar. O PT é o único partido que desde 1989 ou ficou em primeiro ou ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais. Eu rebato, André, quem fala assim que a comunicação do PT não é boa, com um argumento como esse. Como é que não é boa a comunicação de um partido que desde 89, vai insistir, nas eleições presidenciais, foi primeiro colocado ou foi segundo colocado nos 2 turnos das eleições? É claro que esse partido sabe se comunicar com a classe trabalhadora, é claro que esse partido forma opinião junto com a classe trabalhadora, influencia a sociedade brasileira, ajuda no debate político e se posiciona bem. Então, tem o desafio da eleição do Lula. E é central para nós, porque quando o PT perde, quando houve, por exemplo, um golpe na presidenta Dilma, quem paga o maior preço não é o partido. Quem paga o maior preço não é quem não se elegeu, não é quem faz política, não é quem tem mandato. Infelizmente, quem paga o maior preço nesse país é o elo mais frágil. Sim. Quando a presidenta Dilma foi deposta e governos de extrema-direita ou ultraliberais, como foram aqueles que nos sucederam, eu não gosto de ficar citando o nome do adversário, chegaram à presidência, chegaram a Brasília, quem pagou o maior preço foram os quilombolas, foram os indígenas, foi a comunidade LGBTQIA+, foram os mais pobres, foram as comunidades ribeirinhas. Então, o elo mais frágil, mais fragilizado da nossa sociedade é quem acaba pagando o preço maior. Essas pessoas morrem, André. Sim. Essas pessoas ficam sem acesso à política pública, sem garantia de direito mínimo, de cidadania, às vezes, do direito à vida. Então, é por essa responsabilidade com o PT, com o Brasil, que nós colocamos como centralidade a reeleição do companheiro do presidente Lula. E porque o Brasil joga um papel no continente internacional. Se a gente perde, se o conjunto da esquerda, a nosso campo democrático e popular, tem um revés nas eleições no Brasil, muito provavelmente esse revés acaba se espraiando para o nosso continente. Então a comunicação tem que estar linkada em estar mais próxima da nossa militância, estar mais próxima da nossa base de filiados, da nossa base de simpatizantes, mas também linkado no que é central para o PT. Reeleger o presidente Lula, ampliar nossa bancada no Senado. Você sabe que a extrema-direita está focada em fazer do Senado, digamos, um espaço de resistência deles para eventualmente inviabilizar o segundo mandato do presidente Lula. Então nós queremos sim eleger mais senadores, eleger mais senadoras, ampliar a bancada na Câmara Federal também. Nós estamos vendo a dificuldade que é do Lula para o Lula governar nesse cenário, nesse sistema que é o sistema partidário brasileiro, de muita dificuldade de montar a governabilidade, mas também da gente avançar. A comunicação ser um instrumento de aumentar a governabilidade nas ruas, da gente aumentar a governabilidade nas redes, da gente aumentar a governabilidade do presidente Lula, para a gente fazer o 4º mandato do presidente Lula ainda melhor do que foi esse 3º.
Bom, e agora a gente vai fazer uma pequena pausa, não saia daí que a gente volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? E já estamos de volta com o Café PT. Hoje o nosso convidado é o novo secretário de comunicação do PT, Éden Valadares. E aí onde entra, né, o destaque que o senhor muito bem deixou claro, que é essa característica que só o PT tem de comunicar. Se nós formos ver em um cenário de 10 anos ou de 4 décadas atrás, desde quando o PT nasceu, começou, desde quando o partido se solidificou ali, a comunicação, mesmo que antes era de uma forma mais verbal, não tinha esse avanço tecnológico, o PT sempre foi destaque em chegar até as pessoas, em chegar até as minorias. Então a gente vê esse destaque, principalmente agora também com o avanço da tecnologia, esses esforços que a gente vem fazendo para poder acompanhar a inovação, acompanhar a tecnologia, chegar até a casa, né, dos milhões de brasileiros e brasileiras. Né? E eu acredito que esse também é um desafio, né, secretário? Porque nós temos a reeleição do presidente Lula no ano que vem, tem as próximas eleições. Então eu queria que o senhor falasse para a gente, né, sobre esse grande desafio que parte agora de uma era, né, em que a internet é o principal meio de comunicação. É um campo um pouco minado, perigoso, porque há fatos verídicos, mas há fake news. Mas é nisso que a gente tem que trabalhar. Então eu queria que o senhor compartilhasse para quem está nos assistindo sobre esse desafio, né, a partir de agora. André, deixa eu te falar uma coisa da minha vida pessoal. Eu sou um jornalista frustrado. Já falei isso outras vezes aí, a moçada dá risada quando eu falo isso, mas é verdade. E eu tenho inveja de quem é bom jornalista. Você é bom e me fez um monte de perguntas em uma só. Eu vou tentar responder a todas elas, começando pela magia do PT e sua comunicação. Quando você estava me fazendo a pergunta, eu fiquei lembrando dos relatos do presidente Lula sobre a primeira bandeira que o PT produziu, que foi a nossa eterna primeira-dama, a dona Marisa Letícia, que produziu a primeira bandeira do PT, bordou a primeira bandeira do PT com a estrela do PT. Hoje, essa estrela, com o 13 ou com a sigla PT, é o maior símbolo político do país. É o mais forte signo político do nosso país. Lá na Bahia, a gente faz campanha, muito no corpo a corpo, nas cidades, são 417 cidades da Bahia, a gente tenta rodar o máximo de cidades que a gente pode. E às vezes a gente faz, sabe, praguinha, adesivo? A gente faz praguinha com a foto do candidato, a gente faz praguinha ali com o slogan da campanha. E a população vem nos abordar nas caminhadas, nas carreatas. Em vez de pedir essa praguinha que tem a foto dos candidatos, eles pedem a praguinha que tem o 13. Eles pedem a praguinha que tem a estrela, eles pedem a praguinha que tem tamanha força desse símbolo. Então, você está certo, o PT sempre teve muita capacidade de comunicação. Como eu falei anteriormente, não é possível que um partido desse tamanho, o maior partido do Brasil, seja ruim de comunicar. Ao contrário, a gente produz... já produzimos grandes campanhas, já eternizamos grandes jingles e nós, nos últimos anos, entendemos o papel das redes sociais. Eu vou fazer um paralelo com o futebol. Como era o futebol há 50 anos atrás? Era a presença da torcida nos estádios. O futebol foi evoluindo,
Aí passou a ser o patrocínio da camisa, que dava importância para o clube e recurso para aquele clube. Depois vieram os jogos, os games e tal. E hoje, boa parte disso está nessa coisa eletrônica, digital, virtual. A arena da disputa política nossa já foi quando havia grandes fábricas com 6 mil, 8 mil, 10 mil trabalhadores, a organização do movimento sindical e dos nossos sindicatos. Os trabalhadores se reuniam, estavam reunidos. A gente tinha salas de aula com 100 alunos nas universidades. Infelizmente, o neoliberalismo e o capitalismo têm trazido, ao longo desses 40 anos, para a lógica da hiperindividualidade. Sim. Ao mesmo tempo que essas coisinhas, que o nosso celular nos conectou com o mundo todo, ele também nos afastou. Ele também nos individualizou. E o esforço nosso para juntar a gente, para dialogar com a classe trabalhadora, para mobilizar a classe trabalhadora, para mobilizar aqueles que mais precisam, os mais pobres desse país, passa também por a gente entender o papel que tem esse aparato tecnológico, a chegada das redes sociais. Então o PT, eu dizia, nos últimos anos entendeu que, além da arena da disputa política, no trabalho, na escola, na faculdade, na roça, sabe, também tem essa dimensão, nas praças e nas ruas, também essa dimensão das redes. É um espaço de disputa política que nenhum partido, nem ninguém que quer construir hegemonia no país pode estar de fora. E nós estamos lá. Sim. E nós estamos lá, com toda a dificuldade que é enfrentar o discurso do ódio que você citou, com toda a dificuldade que é enfrentar um grande universo de mentiras, de informação, de desinformação, de manipulação, porque o jogo, André, não é justo conosco da esquerda. A gente joga com a verdade, exatamente. A extrema-direita e a direita joga com a mentira. A gente joga... Mentira pesada, né? Por vezes. A gente joga com o amor, com a solidariedade, com a fraternidade, e eles jogam com o ódio, com a manipulação de medos, com a manipulação de frustrações. Mesmo assim, dentro desse ambiente, a gente tem ido bem. Podemos melhorar? Podemos. Mas a gente está lá e está avançando muito. E termino lhe dizendo, André, que a disputa política hoje no Brasil está numa encruzilhada entre a gente aprofundar a democracia, entendendo a democracia como um processo amplo de garantia de direitos e deveres para todos, ou a gente regredir para um projeto de extrema-direita em que alguns se julgam acima da lei. A nossa comunicação precisa ser um instrumento de disputar essa opinião junto às pessoas, de dar o exemplo. A gente costuma dizer, para quem tem filhos, né, que o discurso educa, né, mas a palavra educa, mas é o exemplo que arrasta. Então, nas redes sociais tem que estar as nossas práticas, o que tem feito o governo do presidente Lula de política pública, de gerar direitos e oportunidades para o nosso povo. Isso tem que estar lá, as pessoas têm que ver. Lá também tem que estar a nossa defesa dos nossos princípios, dos nossos valores. Então, como o PT se comporta ante, por exemplo, um mal hoje que as redes sociais, um malefício que as redes sociais acabam trazendo, por exemplo, com relação a cometer crimes, a quem comete crime nas redes sociais, e de alguma maneira algumas plataformas permitem que isso gere lucro. Então, estou falando aqui da defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. As redes sociais, André, precisam ser regulamentadas para que elas não sejam usadas para cometer crime. O que é crime na vida real, na internet também precisa ser crime. Nós precisamos regulamentar para poder identificar e punir as pessoas que cometem esse tipo de crime, para que a gente gere um ambiente virtual de segurança, um ambiente virtual seguro e que nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, mas qualquer cidadão e cidadã tenha os seus direitos atendidos, tenha os seus direitos respeitados e que todo mundo também tenha o dever de se pautar pela Constituição, pelo obedecimento às leis, eu vou dizer assim, e que plataformas não lucrem com aquilo que seja ódio, desinformação ou criminalidade. Então a gente tem dialogado, o presidente Edinho tem dialogado com o conjunto do partido e também com várias dessas grandes plataformas, com o Congresso Nacional. Eu penso que já há um grande pacto nacional. Qualquer pesquisa de opinião que você fizer, dá acima de 70%, 80% das pessoas entendem que é necessário a gente ter regras para a internet, que nós não podemos ficar tão expostos a tanta coisa ruim, eu vou chamar assim, como a disseminação do ódio, das mentiras ou a mobilização para a criminalidade. Então, a comunicação tem papel central, insisto,
no debate político, na disputa política, na disputa eleitoral, mas também na edificação desse tipo de sociedade que nós queremos para as próximas décadas. E a gente faz agora uma pequena pausa, nós voltamos em instantes, não saia daí. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. E a gente continua por aqui a nossa conversa. Hoje o Café PT recebe o novo secretário de Comunicação do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Éden Valadares. Secretário, o senhor iniciou sua trajetória, né, na militância, no movimento estudantil, foi diretor... Podia ser infantil, porque minha mãe é petroleira, aposentada, e é petista, então podia dizer que desde criança eu estava no movimento infantil. Uma colinha aqui, ó, quase que eu li errado. O sem terra tem o sem terrinha, sabe? Então, quem sabe eu não era um petistazinho, tá? Desde guri. Pois é, tô vendo aqui, ó, o senhor foi diretor da UNE, né, e também atuou na Secretaria da Juventude do PT da Bahia. Então tem tudo a ver, desde o sangue, desde o pequenininho, né? Então, com muito orgulho, cara. Muito orgulho. Eu fui secretário de Juventude do PT com muito orgulho. Eu sou da geração filhos do PT, eu digo assim, a geração anterior à minha, a geração dos meus pais, dos nossos pais, a geração que fundou o PT em 1980 e tal, eles construíram o Partido dos Trabalhadores, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Rurais Sem Terra, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, enfim, o conjunto dos movimentos sociais do Brasil. E tem uma outra geração, que já é a nossa geração, que já é a minha geração, que eu chamo de os filhos do PT. Quando a gente já nasceu dentro do PT. Sim. Então eu tenho muito orgulho de ter sido militar no movimento estudantil, ter feito parte da UNE e ter sido secretário de Juventude do PT. Essa geração chega comigo agora, mas aqui na Executiva Nacional tem a companheira Camila Moreno, chegou agora comigo o novo secretário de Organização, o companheiro Laércio Ribeiro. Nós somos os filhos do PT que vão fazendo essa transição, dialogando com os mais experientes, dialogando com quem já tem muita caminhada, né, nessa trajetória, aprendendo, mas também trazendo sangue novo, trazendo renovação, trazendo inovação. Também tem aqui que o senhor foi coordenador, né, de políticas públicas, né, do governo da Bahia, presidente do PT na Bahia, e já trabalhou também com o ministro Rui Costa e o senador Jacques Wagner. Muita experiência política, muito embasamento, como o senhor acabou de dizer e compartilhar com a gente, desde criança, né? Então, como o senhor acha que toda essa bagagem, toda essa trajetória pode auxiliar em frente à comunicação? Eu penso, André, eu vou insistir, essas coisas... Ser militante do PT, cara, é uma opção de vida. Sim. Sabe, quando a gente escolhe para a nossa vida militar no PT, acaba determinando em alguma dimensão, ou em várias dimensões, a nossa vida. Porque você não deixa de ser petista quando você vai à igreja, você não deixa de ser petista quando você vai à escola, à universidade, quando você vai para o seu lazer. E nesse período em que o Brasil está bipolarizado, né, que a polarização está tão grande, cada vez menos você consegue não fazer a disputa política e defender o seu projeto de vida. Mas aqueles e aquelas que, como a gente, tomou como decisão de vida ser militante do PT,
a gente leva a dimensão, a importância de ser militante do PT e os valores e os princípios de ser petista para todo lugar que a gente vai. Então, lhe respondendo, eu já fui da direção partidária, secretário de Juventude do PT, presidente do PT no meu estado, estou agora na direção nacional do PT, pude contribuir no movimento social, no movimento estudantil, como contribuir nos governos, no governo de Jacques Wagner, na eleição do companheiro Rui Costa, no governo da presidenta Dilma. Em cada dimensão dessa, não importando qual ela, eu me dediquei muito, integralmente, com muita honra, com muito orgulho, e sempre levei os ensinamentos que minha família me deu, que minha mãe me deu, mas que o partido também me deu. Então, não me sinto melhor nem pior que ninguém. Sim. Tenho muito orgulho de ter essa militância toda, mas é um processo muito coletivo. A gente vai aprendendo, ensinando e aprendendo. E geralmente para o PT, como as coisas são mais difíceis, como a gente sempre faz a campanha do pobre contra o rico, a gente sempre faz a campanha do tostão contra o bilhão, do peão contra o barão, as coisas são mais difíceis, a gente acaba tendo que trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Mas chegamos até aqui, espero da minha contribuição de colaboração a um projeto muito grande, muito mais amplo, de milhares, de milhões de formiguinhas que fazem essa estrela brilhar pelo Brasil todo e que fazem o governo do presidente Lula mudar a vida da nossa população para melhor, da gente ter orgulho de ser brasileiro, da gente ter orgulho da nossa independência, da nossa soberania e dizer que o Brasil não tem dono nem aqui dentro nem lá fora. E sem dúvidas, com a nossa comunicação, com o seu trabalho, essa estrela aqui vai brilhar muito e muito mais. Secretário, muito obrigado por sua participação aqui. Quando o papo é bom, né, gente? Ó, voa. Mas o convite já está aberto aqui para o senhor poder sempre aqui, ó, sentar conosco aqui e trazer coisas boas, novidades, que é o que o nosso telespectador quer sempre ouvir e sempre ligado, claro, na programação nossa aqui da Rede PT de Comunicação. Foi um café muito satisfatório e proveitoso, com toda certeza. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje, secretário. Eu que agradeço e nós vamos buscar isso. O presidente Adilson tem buscado que a gente esteja mais próximo das comunicações estaduais. A gente deve retomar um processo de qualificação das nossas comunicações nos estados. Nós temos um papel enquanto direção nacional, enquanto PT nacional, do debate político nacional e da gente inovar a nossa comunicação, mas a gente não faz nada sozinho, como eu dizia. Então, é fortalecer a comunicação do PT aqui nacionalmente, mas também em cada estado, em cada município, em cada território. É lá que a política acontece, é lá que a disputa política acontece e nós queremos... que já somos muito bons, André, muito bons em ruas, em mobilizar sindicato, associação. A gente já é muito bom em ocupar as praças desse país, a gente é muito bom no tete-a-tete, no vis-a-vis, no cara-a-cara, em bater de porta em porta. O PT reconhecidamente tem a melhor militância desse país, a mais aguerrida, a mais comprometida. Esse exército que a gente já faz no dia a dia nas ruas, nós queremos potencializar, aumentar, qualificar e inovar também nas redes. Maravilha. E para você que acompanhou essa edição aqui com a gente, desse café com o novo secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia e quero te lembrar que toda a nossa programação, essa entrevista e todas as outras estão disponíveis em todas as nossas plataformas, pela nossa Rádio PT, também pelo nosso YouTube, Instagram, Facebook, nós estamos em todos os lugares. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia e, claro, a gente se vê na próxima edição do Café PT. Tchau, tchau. No programa de hoje você verá a segunda parte do 28º Congresso da APEUESP. Vai saber mais sobre a plenária do dia 3 e vai conferir a ação parlamentar da professora Bebel. Acompanhe. O 28º Congresso da APEUESP teve diversos temas em pauta. Os desafios do sindicalismo num mundo em constante transformação foi um dos debates mais intensos. Com a presença de convidados como José Dirceu e Valério Arcari, professores e professoras participaram ativamente do segundo dia de debates.
nós optamos por ter uma mesa que pensasse, sim, de forma corporativa, a vida dos professores e das professoras e dos profissionais da educação. Mas uma mesa que também debatesse a importância da política na vida da educação, porque a educação também tem política e a gente não pode negar. Nunca foi tão importante a educação como nesse século, por causa de toda a revolução que estamos assistindo, tecnológica, científica. A era digital já é uma realidade nas escolas, as escolas precisam, os governos precisam correr atrás do tempo já, a inteligência artificial está chegando, a robótica, e principalmente as mães hoje reivindicam 2 direitos, meu filho na escola integral o dia todo e meu filho com profissão saindo do ensino médio. Então nós precisamos priorizar a educação, mais ainda já que os governos do presidente Lula têm priorizado. Principalmente que nós passamos pelo governo do Bolsonaro e sabemos o que ele fez com a educação, o desmonte que foi feito na educação. Política sindical e política educacional também são políticas permanentes da PUESP e foram amplamente debatidas neste congresso. Essa luta que nós vamos fazer, ela é, no médio e no curto prazo, uma luta em defesa da educação e do país. E esse congresso está acumulando, informações, análise, reflexões. Hoje nós estamos vivendo um momento ímpar e esse congresso tem uma tarefa fundamental de apresentar um plano de lutas para consolidar esse sindicato como um instrumento de luta de toda a classe trabalhadora, no caso dos trabalhadores da educação de São Paulo, mas que certamente impacta na vida de toda a sociedade do Estado de São Paulo. O Congresso da PUESP está tendo um olhar horizontalista, como a nossa companheira Bebel tem colocado muito fortemente nas mudanças estatutárias que vamos fazer nesse Congresso. Precisamos abrir a PUESP para a sociedade civil, para as outras entidades e fortalecer, sim, a educação e a classe trabalhadora. Encontros como estos redundan en mayor beneficio para la educación pública. Juntarnos a pensar colectivamente la educación es importantísimo para nuestra labor como docentes y encuentros como estos se abocan a eso y no tengo duda que van a lograr muy buenos acuerdos y muy buena unidad de trabajo y de lucha. Podemos compartir las experiencias para que como maestros vayamos avanzando en el tenor de políticas públicas que nos puedan favorecer a todas y a todos. Os congressos sempre teve para a PUESP uma importância muito grande, porque é a instância máxima de deliberação do sindicato. E esse ano está firmemente empenhado na luta por democracia, por melhoria da qualidade de ensino, para que os professores do Estado de São Paulo tenham a oportunidade de poderem ter um trabalho digno, um trabalho decente. A gente está aprovando também aqui um plano de lutas, que esse plano de luta é para que a gente possa enfrentar da forma que o governador precisa, para que a gente possa melhorar não só a educação, mas também as condições de vida dos trabalhadores de educação no Estado de São Paulo. E é só lembrar que o ano que vem, 2026, é um ano eleitoral, portanto, essa categoria tem a chance de trocar o governador, o gestor público estadual, tem a possibilidade de colocar um governante que realmente tem interesse com a educação e dê uma atenção especial para esse setor, para a educação e para os profissionais da educação que são tão discriminados. Próximo passo é Brasília, dia 29 de outubro, onde nós vamos protestar, fazer um grande ato contra a reforma administrativa que desmonta a carreira dos servidores públicos no Brasil. Quase 2.000 professores e professoras de todo o estado de São Paulo, representando as nossas 95 subsedes, 3 dias com grandes convidados, com grandes debates e o principal, grandes deliberações. Deliberação para o professor, para a professora, para a educação e para a comunidade escolar. Aqui se desenvolveu um novo projeto sindical, que é a articulação com todos os movimentos sociais, com todos os segmentos, porque no nosso entender, a defesa incondicional de uma escola pública de qualidade passa por todos. A sociedade precisa dos futuros cidadãos e cidadãs que serão formados nas escolas públicas. Mas mais importante que isso, penso que foi a amplitude que esse congresso teve. Primeiro, o próprio temário, a homenagem a Pepe Mujica, e aí a gente vê que é exatamente a horizontalização, é abertura, é democracia, é busca de soberania, que é a nossa palavra do momento. E domingo nós tivemos nas ruas, inclusive,
pela democracia, pela soberania, para que nenhum golpista tenha anistia e o tempo todo o debate político, ele tanto foi na política focada no estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo alertando a população para não aceitar anistia para golpista. A categoria saiu mais unida e fortalecida depois do 28º Congresso Estadual da APEUESP e mais preparada para lutar pelos seus direitos. Nós tivemos mesas plurais aqui. Ninguém pode dizer que nós fizemos um congresso meia boca só para nós. Nós quisemos ouvir todos e todas. E assim o fizemos. Então, para vocês, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma. E que vocês sintam-se honrados de fazer parte desse momento da história da APEUESP. No dia 3 de outubro, a APEUESP convocou uma plenária em sua sede no centro da capital paulista para defender os direitos da categoria dos professores e professoras. Foi uma resposta aos recentes ataques do governo estadual. Na pauta da plenária estava a onda de demissões de profissionais da educação que trabalham em salas de leitura e com o PROAT, Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação, a reivindicação por melhores condições de trabalho nas escolas e outros assuntos importantes que não afetam apenas a categoria, mas toda a população. Pode correr o risco de fecharem tantas salas de aulas e o ano que vem não tem vaga para os filhos deles. É isso que vai acabar acontecendo. Demite em massa professor, não tem professor para dar aula. Então é uma cadeia de problemas. Em todas as falas, o recado era claro. A categoria vai lutar e se mobilizar para que suas demandas sejam atendidas. Nós estamos querendo dar melhores condições de vida e de trabalho para os professores, que é isso que o governo não faz e deveria fazer. Então a plenária foi muito importante, ela é uma plenária pós-congresso e nós vamos armar a luta da categoria. Esse é o recado forte para esse governo. Nós queremos dizer para o governador Tarcísio o seguinte: ou ele reintegra todos os demitidos, seja das salas de leitura, porque a sala de leitura tem uma importância fundamental na vida dos jovens, das crianças, o PROAT, que são as TIs, aqueles que lidam com tecnologias, e também outros demitidos, ou nós vamos para uma greve. A boa notícia é que no mesmo dia, a APEUESP conseguiu uma importante vitória. A Justiça concedeu liminar em ação coletiva da APEUESP, determinando a reversão das medidas que levaram à demissão de professores. Os sindicatos estão mobilizados para garantir que essa medida seja plenamente cumprida. Na Alesp, a professora Bebel denunciou o descaso do governo estadual com os alunos com necessidades especiais e também fez um alerta. Se demitir professores que foi ao médico porque esteve doente e aí ele tem o seu vínculo cortado, no caso do professor categoria O, e mesmo os efetivos, que acaba tendo perdas também, aqueles que são concursados, eu quero dizer que nós vamos fazer uma greve, deputado, porque não dá mais. É o absurdo do absurdo, é o ápice. Uma pessoa não poder adoecer. Eu não tenho culpa de ficar doente. Hoje, por exemplo, eu tenho um problema de fígado. Eu comi uma porcaria, você fala, quem mandou só comer? Não interessa, você comeu. E aí você passou mal, como é que faz? Você não vai no médico, você não pode ir para o médico. Assim são os professores da rede pública do estado de São Paulo. Por sorte, a APEUESP ganhou uma ação, uma liminar. Se o governador derrubar a liminar, não tem importância. Nós vamos chamar uma assembleia e vamos meter uma greve. Não dá mais. Eu já dialoguei demais, chega! Isso aí para mim é uma questão de direitos humanos. O programa de hoje fica por aqui. Acesse o portal e as redes sociais da APEUESP para acompanhar o que se passa em nossa educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.